Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos louvando, nós estamos adorando Deus maravilhoso. Um culto com a presença do Senhor, com a presença do Espírito. As nossas limitações ficam abaladas, mas o Espírito fala com a nossa alma e transcende todo o sentimento, todo o pensamento. Você está num templo, você está na casa de oração, lugar onde o Espírito de Deus age para transformação e para dar-nos sempre a percepção de que nós estamos aqui por um tempo, mas um dia estaremos com o Senhor eternamente. É a esperança que temos, a igreja do Senhor. Saúdo assim os irmãos, as pessoas que estarão também ouvindo a palavra de Deus. Quero convidar a igreja do Senhor para ficar em pé. E nós vamos abrir as suas Bíblias, abrir as nossas Bíblias. Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, palavra de Deus para essa manhã. Mais tarde, o Senhor Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que quer dizer casa de misericórdia, e que tem 5 pavilhões. Nele tinha uma grande multidão, aliás, de pessoas doentes, entre elas cegos, coxos, paralíticos, que esperavam o movimento das águas. Um anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido, 38 anos. Vendo o Senhor Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse, ou perguntou-lhe: queres ser curado? Ou respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então o Senhor Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado, tomando sua esteira e pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Até aqui, palavra de Deus. Vamos orar. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por essa oportunidade. Queremos nessa manhã olhar para nossas vidas e olhar para esse texto e aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar conforme a tua palavra. Seja sobre assim cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar-se, queridos. Quero nessa manhã ministrar a palavra de Deus aos nossos corações, aquilo que o Senhor tem falado comigo. Primeiro Deus tinha falado uma outra mensagem, mas mudou. A palavra mudou durante a semana. Por que mudou? Eu não entendo, às vezes essa coisa acontece dessa forma, mas eu tinha pensado muito em falar sobre renovação de propósito, renovação da fé, mas o Espírito de Deus mudou a minha fala.
E aí eu olhei para essa palavra e o Senhor ministrou meu coração para falar sobre Jesus Cristo, o nosso Senhor, é a única esperança para cada um de nós. Amém? O Senhor Jesus é a única esperança que todos podem ter e que nós temos como igreja, como salvos e redimidos pelo sangue do Senhor Jesus. Nesse texto, irmãos, você já ouviu isso, mas vai ouvir novamente, talvez para trazer a memória e algumas coisas que na sua vida pode estar acontecendo, que já aconteceram. Nós temos aqui uma situação, é um local onde as pessoas estão ali doentes, enfermas, tudo que é forma de doença. E aonde pessoas doentes estão, há sofrimento. Nós vivemos um tempo, nos dias de hoje, não só pela pandemia, mas o sofrimento ele permaneia, está no mundo inteiro, na verdade, está em todos os lugares, em todas as famílias, há sofrimento. E eu fui fazer uma pesquisa rápida, assim, para dar uma olhadinha, e percebi, lendo uma pesquisa que foi feita em 2020, no mês de setembro, só de suicídio, pessoas que tiram a sua própria vida, no mundo aconteceram 800 mil pessoas. No Brasil, em média, 11 mil pessoas por ano. 11 mil pessoas. E entre elas muito jovens. Nós tivemos essa semana, se não me corrija, o filho não está aqui, o Alexandre, mas essa semana, uma pessoa aqui no viaduto tirou a sua vida, enforcando-se ali na escada. O sofrimento, irmãos, ele está no mundo, nas pessoas. Nós sabemos que em muitos casos são situações que ninguém pode evitar, mas é uma consequência do pecado. Isso é uma coisa que ninguém pode negar. Quando você olha na sua vida, na sua casa, na sua família, e percebe o sofrimento, ele traz algumas situações em que a nossa estabilidade emocional ou de fé, ela vai baixando, a pessoa vai perdendo forças, a pessoa vai perdendo esperança, e pode chegar num nível tal, insuportável, da pessoa não aguentar mais. Quando você olha para esse texto, vê assim, um homem com 38 anos, não sei você, mas eu não estou com gripe, ou com uma dor de cabeça, eu quero logo tomar um comprimido e mandar embora. A gente não tem paciência com dor, ninguém aguenta, ninguém quer ficar sofrendo, ninguém gosta de sofrimento. Se você está aqui nessa manhã, como estamos aqui, você está saudável, não está com dor, você pode dizer glória a Deus, porque é algo maravilhoso, irmãos. Talvez porque eu passei por uns dias desses, vocês sabem, de um momento muito difícil, de uma ansiedade muito grande, que tive que ser levado para o pronto-socorro. Minha esposa me levou, passando aqui na frente da casa de oração, e naquele momento eu olhei para cá e olhei e disse: Senhor, eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida, quero te glorificar mesmo com essa hora que eu não consigo nem falar, Senhor. Então assim, o sofrimento ele vai apertando o ser humano, e está em toda a sociedade. Muita gente com muito dinheiro, mas aquele dinheiro às vezes não consegue tirar uma dor, porque é o sofrimento. E quando eu olho para essa passagem, eu fico pensando, Senhor Jesus, dá para você ver a cena, vai chegando, e chega ali do lado daquele homem, que está nesse sofrimento, e o Senhor Jesus faz uma pergunta: quer ser curado? E eu digo para você nessa manhã, eu não sei como é que está teu nível de esperança, porque dependendo da situação, você pode estar
com ela muito baixa, muito aflito. Quer ser curado? Eu quero. Você quer ser curado? Levanta sua mão comigo. Nós queremos, Senhor, nós queremos. Porque a cura, ela é abrangente. Ela não está só na dor física. Ela pode estar na dor emocional. Ela pode estar num trauma da família. Tantas famílias que perderam, tantas famílias que estão sofrendo hoje, chorando. Agora mesmo, dia 6 de janeiro, agora fez um ano que eu perdi meu irmão. Então são as perdas, são as decepções, são os embates da vida que vai levando cada um de nós a ser fragilizados. E a esperança desce. E o Senhor Jesus chega ali, fala com aquele homem, quer ser curado. E aqui eu queria aplicar uma primeira colocação já para você. É a graça de Deus, que apesar daquele homem não saber quem era o Senhor Jesus, apesar daquele homem dizer assim, eu creio, tenho fé, apesar de dizer assim, estou aqui, eu tenho 38 anos, mas eu creio que vou ser curado, provavelmente ele não tinha mais, provavelmente ele estava dizendo assim, que a morte venha, porque eu não aguento mais. Quantas pessoas, irmãos, que estão num momento de dor e já estão clamando, Senhor, traz a morte, porque eu não estou aguentando, não dá, não suporto mais. E o Senhor Jesus está do seu lado, e a esperança está do ladinho dele, pertinho dele. Quantas pessoas que talvez nem conhecem, não sabe, não entende, não conhece a palavra de Deus, não sabe que o Senhor Jesus é Deus, e que opera maravilhas, e que para ele nada é impossível, e que Ele pode transformar uma situação, pode transformar qualquer situação em milagre pelo poder do nome dEle. E ele não sabia, e ele dá uma desculpa, diz, olha Senhor, não tenho ninguém. Sabe que tem essa palavrinha aqui, eu queria que você pensasse um pouquinho comigo. Quando você está, vamos usar essa expressão, que você está bem, está numa boa, tem condição, você tem amigos, você tem pessoas. Mas quando você está passando por uma situação difícil, e você muitas vezes vai se sentir sozinho, não tenho ninguém. Eu já passei por isso. Você já passou? Já passei por isso, irmãos. Na noite da minha conversão, ou na noite da minha decisão ao Senhor Jesus, eu estava sozinho, na rua, me sentindo sozinho, abandonado, porque meu pai tinha ido embora. Mas eu tomei uma decisão e fui ao Senhor Jesus. Então nessa manhã, eu quero que você medite, vamos meditar juntos. As reações desse homem podem ser muitas vezes as nossas reações. A palavra está perto. Você vem num culto, ouve a palavra, está juntinho do seu coração, mas precisa aplicar, precisa assumir essa palavra. Que nessa manhã, pelo Espírito de Deus, você e eu possamos responder ao Senhor Jesus, Senhor, eu quero ser curado, eu quero ser renovado, eu quero ser renovado na minha esperança, nas minhas emoções. Esse é o caso. E aí o Senhor Jesus ouve esse homem. É interessante que o Senhor Jesus sempre vai nos ouvir. Ele ouve a sua história, Ele ouve a minha história, Ele ouve, quando estiver orando, Ele vai ouvir a sua alma, a sua vida. E por isso Ele vai ouve toda essa situação que Ele dá mostrando a realidade que ele está vivendo. Olha, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, eu tenho ninguém que me ajude, e perco a vez. Não tem situação que você já diz assim, perdi a oportunidade, alguém chegou primeiro, ou alguém foi melhor, ou alguém conseguiu. Então nessa manhã eu quero que você saiba que as reações desse homem podem ser nossas reações, e as nossas reações, o Senhor ouve,
percebe o nosso lamento muitas vezes, e ouve, não interrompeu. Pelo contrário, o Senhor Jesus vai dizer: olha, levanta-te. Levanta-te. Nessa manhã eu quero declarar pela fé que a minha vida e a sua vida vai ser levantada pelo poder do nome do Senhor Jesus. É a voz do Senhor Jesus que ele ouve agora, não sabe, mas o Senhor está dizendo: levanta-te. Quando o Senhor fala isso, o milagre já está acontecendo, porque o poder está na palavra de Deus. E quando o Senhor Jesus ministra esse homem, diz: levanta-te, toma a tua esteira e anda. E aí eu quero então entender como é que funciona toda a situação. Porque se está deitado há tanto tempo, se está numa situação há tanto tempo, pode estar acomodado já. Tem pessoas, e você talvez tenha alguma situação de dor assim, que você já está acomodado. Tem que conviver com isso. E vai convivendo. E nós vamos convivendo com certas situações, sejam elas da ordem de saúde, sejam elas da ordem de relacionamento, seja ela da ordem que for, porque já está há tanto tempo, vai se acomodando. Aquilo já faz parte. Sou assim mesmo, a minha família é assim mesmo. Não, hoje é um dia para você dizer: quero ser curada ou curado dessa situação, em nome do Senhor Jesus. Ao me levantar aqui, Senhor, estarei levantando com o teu Espírito, com a tua palavra, para ser instrumento de bênção, em nome de Jesus. E acontece o milagre. A Bíblia diz que imediatamente esse homem foi curado. Eu quero olhar uma outra situação, que você não precisa abrir, porque eu vou mencionar só. Uma situação que eu digo assim: aqui a esperança, ela vem de uma maneira que eu digo pela graça de Deus, porque a graça de Deus, estamos nesse tempo, as pessoas, todo ser humano tem oportunidade de receber essa esperança através do Senhor Jesus, e é só Ele a única esperança para o presente e para o futuro. É a única esperança, é o Senhor Jesus. Mas eu quero mencionar a esperança que veio do céu também. O Senhor Jesus veio do céu, e nós temos uma passagem. Se você olhar a palavra de Deus em Gênesis capítulo 21, versículo 17, ali vai ter a história de Agar. Agar foi dispensada por Sara: olha, manda embora essa tua serva, manda embora esse menino. E ela se pôs no deserto de Berseba, andou sem rumo, acabou o pão, acabou a água, e agora está no deserto. Só que no deserto é símbolo de morte também. Ela está ali, coloca o filho numa distância, a Bíblia diz que uma distância de um tiro, que talvez seriam 100 metros mais ou menos, e chora. E o menino está chorando, é a última gota, estão esperando a morte. Quantos pais ou quantas mães talvez já passaram por isso, de estar olhando para os seus filhos e dizer: não tem mais o que fazer, não tem mais o que fazer. Aquela mãe está lá orando, ou chorando, e o filho também, e do céu uma voz: Agar, 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 não temas. E ela vai também, a passagem vai dizer: levanta-te, toma seus filhos nos seus braços. E é isso, quando ela percebe, tem um bolso, tem água, não sei te explicar, mas está ali um milagre. E hoje são todo esse povo árabes que nasceu, que vieram lá de Ismael. Mas pensa, quero pensar no sofrimento dessa mãe que está se passando. Eu digo para você, mãe, nessa manhã, você mãe, pai, você está passando por uma situação com seu filho ou sua filha. Quem sabe você não está encontrando mais respostas, não está encontrando mais palavras, não sabe mais o que fazer, já está orando, está clamando. Mas eu quero dizer que a esperança vem do céu.
as respostas vêm do céu. Porque naquele momento, Deus é soberano. Não há deserto que Deus não possa transformar em oásis. Não há doença que Deus não possa transformar em saúde. Não há nada que Deus não possa transformar, porque as misericórdias de Deus estão presentes em nome do Senhor Jesus. A minha história, com 11 anos, tinha cortado o pé, um caco de vidro, pegou uma veia da artéria, estava sem sangue, estava morrendo. Só escutei quando a minha mãe colocou a mão e orou e disse: Senhor Deus, se tens um propósito para esse meu filho, salva-o agora. Voltei 3 dias depois. Estou aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus. Mãe e pai, ouça a voz de Deus. Há esperança para o seu futuro. Jeremias fala sobre isso. Há esperança para o teu futuro. Seus filhos voltarão aos seus termos, que são a presença de Deus, são os propósitos de Deus para a vida deles. Então essa é uma segunda colocação para você. Vamos lembrar de algumas. Por exemplo, aquela viúva lá de Naim. Aquela viúva está enterrando o seu futuro. Tudo que ela tinha era um filho. E o Senhor Jesus chega. E o que ele diz? Não chores. A esperança vem pelo Senhor Jesus. Sabe, qualquer causa impossível que possa estar aqui no nosso meio nessa manhã, ou aqui pela internet, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. É para amar esse Senhor Jesus, é para servir esse Senhor Jesus, é para adorar esse Senhor Jesus e não negar a sua fé. Mas um terceiro aspecto: a esperança da vida. Aleluia! A esperança da vida. O Senhor Jesus é interrogado por Marta: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quantas vezes nós falamos isso, irmãos? Se tivesse acontecido isso, não estaríamos vivendo esse fato. Quantas situações que a gente passa e que a gente diz exatamente assim: pois é, se tivesse acontecido diferente, se o Senhor tivesse nos ajudado nessa hora. E ela vai falar isso. E aí você vai perceber que nos velórios, o que se encontra lá? A palavra de Deus mostrando assim, o Senhor dizendo assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Essa é a palavra dessa manhã, a esperança que vem do Senhor. E sabe, quando eu estou meditando, eu lembrei de uma passagem lá em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6. Davi e seus soldados, eles chegaram de uma guerra, estão cansados, absolutamente esgotados, sem nenhuma força, e chegam na sua cidade, e os amalequitas tinham destruído, queimado tudo, levaram as mulheres, os filhos, levaram todos os bens, e ele entra em choro, em desespero, aqueles homens, 600 soldados, e começam a pensar, e aí começam a revoltar contra o próprio Davi. E a Bíblia diz que então ele reanima-se no Senhor. Tem situações que você começa a ser acusado, começa a ser criticado, e você não sabe mais o que fazer, porque na verdade você não tem forças. Então a esperança, ela pode acontecer por uma doença, ela pode acontecer, aliás, a desesperança pode acontecer por isso, por situações da sua família, por situações de você ter trabalhado tanto numa situação, e agora não tem forças, mas a Bíblia diz que ele se reanima no Senhor, reanima-se no Senhor, e vai e pergunta e fala com Deus. E nisso, quando ele faz isso, a palavra vem para ele como resposta, diz assim: pode ir, vai de encontro. Ele vai de encontro, vocês sabem da história, e ele vence todas aquelas situações, e Deus dá-lhe a vitória em Cristo Jesus.
Amém? Quero aplicar isso então para você, olhando para a palavra de Deus aqui para nós encerrarmos. Como é importante, meus irmãos, que nós possamos aplicar isso. Então a pergunta e a aplicação para nós nessa manhã: como viver essa esperança? De uma forma dinâmica, de uma forma cheia da graça e do poder de Deus. Como viver isso? Nós temos exemplos aqui, exemplos que são fatos imutáveis. O que aconteceu na minha vida não dá para mudar, mas ali foi a ação de Deus. Então a primeira coisa é que a esperança, ela está completamente ligada à palavra, a palavra de Deus. Quando você vai no médico e o médico te dá uma palavra para você, você confia naquela palavra e se enche de esperança. Vai para casa, leva a sua receita, toma o remédio, e você agora está com esperança de que vai ser sarado, curado, em nome de Jesus. Mas a palavra de Deus e a esperança, elas andam juntas. Então não dá para uma pessoa dizer que tem esperança se não tem a palavra de Deus na sua alma, no seu coração. Por isso é importante nós nos alimentarmos da sua palavra, porque a palavra de Deus é que nos dá toda a segurança, a certeza de que somos perdoados, a certeza que somos redimidos pelo sangue do Senhor Jesus, a certeza que quando vamos celebrar a ceia hoje, temos a certeza que um dia estaremos com o Senhor, porque é promessa de Deus, não é promessa do homem, é a palavra de Deus. Tudo isso é promessa de Deus. Então você e eu precisamos entender isso. Lembrando uma rapidamente aqui, irmãos, só uma rapidamente, lembrando aquela pescaria que Pedro fez, tentou fazer a noite toda, a noite não conseguiu, mas o Senhor Jesus chega e diz: lança a rede ali, talvez no mesmo lugar. Ele diz: olha, Senhor, sob a tua palavra eu vou fazer isso. Quem sabe hoje você precisa fazer isso também. Mais uma vez, pastor, eu já orei centenas de vezes, há anos. Hoje você pode fazer mais uma vez, porque o Senhor está dizendo: lança outra vez, ora outra vez, em nome de Jesus. Amém, queridos? Essa é só uma menção para nós termos a lembrança. Temos tantas passagens que vai falar da palavra, mas eu quero agora ir concluindo. A esperança também anda com a fé no Senhor Jesus. É diferente, fé na pessoa do Senhor Jesus. E eu quero só registrar aqui João capítulo 19, porque ali para mim é uma expressão de alguém que está num sofrimento, no meio de um sofrimento, e assim mesmo o sofrimento não tirou-lhe a fé, assim como o apóstolo Paulo diz lá: acabei a carreira, guardei a fé. Então a fé com a esperança, a fé alimenta a esperança, e aí a pessoa pode dizer, como disse Jó: eu sei que o meu Redentor vive, e com esses olhos verei o meu Deus face a face. Amém?